Esse texto aqui eu acho que eu já usei para os rapazes algumas vezes. Eu quero te convidar a ler comigo. Jeremias 17. Dá uma chegadinha aí. É Jeremias 17, minha filha. Versículo 5. Eles falam muito bonitinho, os nordestinos, né? Estava falando para a Dudinha, ela, você gosta de... Eu falei, gosto, eu acho bonito. Mas a gente estava dando carona uma vez para a Dudinha e mais um monte de jovem ali. E eu não vi um quebra-mola. Rapaz, mas passei no quebra-mola, acho que ela estava lá no final, lá no... Bati. Aí falou assim, tio Franco, olha a lombada. Foi assim, foi assim. Olha a lombada, tio Franco. Cara, ficou gravado. Bem, Jeremias 17, 5 diz assim, assim diz o Senhor. Olha o que ele vai dizer. Maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Eu quero bater contigo aqui essas verdades. Primeiro, esclarecer, deixar bem claro que esse confiar aqui é se estribar. Né? Não é acreditar na pessoa, é se estribar. Porque a gente deve acreditar na pessoa até que se prove o contrário. Né? Crédito é uma coisa, e você se estribar em outra pessoa é uma maldição. Você colocar a tua confiança, você está se estribando, você está se apoiando naquilo. Isso é uma maldição. Alguma versão vai dizer, maldito o homem que confia na carne, não é isso? No homem. No outro homem. Alguém diz, isso é importante você saber, porque às vezes a pessoa pensa que a maldição para ela é porque ela confiou em outra pessoa. Mas não é só em outra pessoa. O que faz você colocar a tua confiança num homem é a confiança que você tem em você mesmo. É a tua própria avaliação. Então é uma coisa que envolve carne plenamente. Envolve carne plenamente. As tuas escolhas estão pautadas em você mesmo. Então ninguém se atira a outro homem sem primeiro cair nesse fracasso de confiar no seu próprio julgamento. Ser mexido pelos seus próprios interesses. Aí vai e coloca toda a confiança num ser humano. Provérbios vai dizer que, como dente quebrado e joelho trôpegos, assim é a confiança no infiel no dia da tua angústia. Às vezes a pessoa sonha que está com o dente quebrado, não entende o que Deus está falando com ela. Mas quando você coloca a tua confiança no homem, você está arrumando encrenca. Você está desviando o teu braço. Ele vai dizer assim, ó, você faz da carne mortal o seu braço, o seu apoio, e o seu coração se desvia do Senhor. Você para de ouvir o Espírito Santo e começa a ouvir aquela pessoa começa a ser o teu Deus. Ou você mesmo, ou a própria outra pessoa, começa a ser o teu Deus. E ele vai dizer qual é a consequência dessa escolha. Você será como um arbusto solitário no deserto. Agora, a frase que me choca, que eu converso com os rapazes, é essa aqui, ó. Não verá quando vier o bem. Não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. O salmista diz que o deserto foi feito por rebeldes. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Por que eu falei que eu conversava com os rapazes? Por causa dessa frase, não verá quando vier o bem. Lembra que a gente estava falando que os homens são muito topeira? Com certeza Yuri me ouviu falar sobre isso algumas vezes, mais de uma vez. Correto, Yuri? Levantou o dedinho assim. Ó, na câmera ele levantou o dedo, tá? Que ele está ali, não fala nada. Fica só. Ele ouviu isso muitas vezes. Por quê? Porque o homem na carne, ele não vê o bem chegar. A mulher também, obviamente. Mas como eu trato mais com os rapazes do que com as moças em geral, estão com Denise, com outras irmãs casadas. De vez em quando a gente senta para trocar uma ideia, conversar.
né? Mas essa coisa de coração, intimidade, eu acho melhor a outra irmã tratar, né? Mas com os homens a gente vai mais fundo, né? A gente conversa melhor com os homens. E aí é muito comum você ver homem topeira, cego, mas cego. Mas cego por quê, Franco? Porque confia na carne, confia no braço, confia em si mesmo, no seu julgamento. E quando o bem se aproxima, ele não vê. O que os homens costumam ver? O que eu falei, beleza e graça. Charme da mulher brasileira e da estrangeira também. Então isso que ilude, isso que leva o cara a pensar que a vida é aquilo ali, entendeu? E aí ele é frágil, ele é débil, ele é cego. E se alguma moça também tem uma forma de avaliar homens, ela está correndo o mesmo risco, o mesmo padrão, entendeu? Porque tem irmãzinha também que não é mole, não. Então, eu me recordo que um dos últimos casamentos que a gente participou, na vida de discípulos amados, ele dizia, ela não é meu tipo. E ela dizia, ele não é meu tipo. Estão casados, graças a Deus. Mas o que é tipo? Quem é que estabeleceu isso, tipo? Quem estabeleceu? Eu gosto de homem alto, forte, musculoso. Quem estabeleceu esse padrão? Será que é esse homem alto, bonito, musculoso, esse cara que vai te produzir tudo que Deus tem que produzir na tua vida? Será que ele vai cooperar com o teu caráter, com a tua formação? Aí tem homem também que tem as escolhas, né, dele e tal. Mas no fundo, se o homem quiser olhar com os olhos de Deus, ele pode ter uma outra luz, outra revelação sobre a vida, sobre os relacionamentos, inclusive. Bendito aquele que confia no Senhor. Agora sim, ele está se estribando em Deus e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro. E não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes. E no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. Essa é a experiência de quem... Quando a gente anda na nossa força, amados, na própria força do braço, nós nos precipitamos, em geral, a gente avança e não vê o bem. A gente nunca vê o que Deus tem para nós. A gente não espera o suficiente para ver o milagre de Deus. A gente decide resolver. A gente toma o controle na mão. A gente não descansa o suficiente a ponto de confiar tudo ao Pai. Porque eu digo para os irmãos, esperar é uma coisa, descansar é outra coisa. Quem descansa, espera. Mas nem sempre quem espera, descansa. Tem gente que só espera porque não tem mais nada para fazer. Esgotou todos os recursos, aí ela fica igual um desesperado, esperando, mas está desesperando, na verdade. E quem descansa, não. Quando você vai para a tua redezinha e deita lá, minha filha, tu vai descansar e vai esperar, com tranquilidade. Eu dizia para um jovem, enquanto a gente caminhava outro dia, eu dizia, filho, coloca o teu foco em Deus. É muito provável que o teu tempo não seja tempo de amores. Não desperta antes da hora. Fala com o Senhor me guarda, eu quero conhecer a mulher certa. Eu quero um jovem. Eu falei isso com ele, andando. Falei, você está aqui, nessa tua vida está aqui, esse ponto está aqui. Natural que seja assim. É que a carne, ela faz a gente dar as nossas próprias soluções. E que a gente acaba decidindo pelas próprias vontades. É isso que a carne produz, né? Nessa história triste que eu estou relatando aí, que o Rodrigo até veio aqui se inteirar se era a mesma história que ele já ouviu há muito tempo, eu falei que sim. Quando a gente está na carne, nossos sentimentos se confundem.
E como a gente não tem o padrão do amor na nossa vida carnal, tudo que é emoção forte, a gente acha que é um sentimento bom. E emoção forte necessariamente não é um sentimento bom. Tem sentimento que ele é ruim. Tem sentimento que parece bom, mas que no fundo ele é até egoísta. Quantas pessoas dizem que matam por amor? Quando é que o amor mata? Eu fiz isso por amor. Quando é que o amor faz isso? Claro que esse sentimento não é bom. Então, o homem, ele se atrapalha, a mulher também, obviamente, nós nos atrapalhamos, muitas vezes achando que os nossos sentimentos são bons. Porque teve uma emoção, porque admirou alguém, né? E daqui a pouco está numa cilada. E presidido pela carne, obviamente. O amor, amados, o verdadeiro amor, ele não tem nada a ver com a confusão dos nossos sentimentos. Não tem nada a ver. O verdadeiro amor é uma visão clara de uma aliança, de um compromisso. Uma visão clara. E outra coisa, não está destituído de romance. É uma mentira. Tem gente que acha que se não tiver aquela paixão louca, lê Provérbios. Loucura é mulher apaixonada. Vê quanta loucura uma mulher apaixonada faz, quanta besteira ela faz, como ela machuca e se machuca. É uma loucura, pô. Como é que tu vai dizer que esse sentimento é bom? Sentimento que te leva para furada é bom, é ruim. É uma desgraça. Então, a pessoa está confusa nos sentimentos, ou porque teve uma emoção mais forte, ou porque a adrenalina palpitou. Isso pode ser nada, isso pode levar pessoas para a desgraça. Amor, tamar. Embora a palavra ali é eros. Ele teve por ela, desculpa a expressão carioca, um tesão, uma coisa assim. Ele teve por ela uma atração física. Não foi amor. A prova que não foi amor, que ele deitou com Tamar e depois desprezou Tamar. Depois que ele fez sexo com ela, ele não queria nem olhar para ela mais. Isso é amor? É amor? Não, claro que não é amor. Claro que não é. Um amor que trai aliança não é amor. Por que não é amor, Franco? Porque trair uma aliança é buscar seus próprios interesses. E o amor não busca os seus próprios interesses. Amor verdadeiro é pensar mais no outro que em você mesmo. Não tem egoísmo, egocentrismo. Não rola. Não rola. O amor é aquele amor de Jesus, pensou em nós e morreu por nós. E esse é o modelo. Nisto conhecemos o amor, 1 João 3,16, que Cristo deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Isso é amor. É nisso que a gente conhece o amor. É nisso que a gente experimenta o amor. É o que está escrito. Dessa forma. Você pode dizer amém ou não? Irmãos, quando a gente confia na carne, se estriba nela, vou falar uma coisa aqui triste. Triste. Nós impedimos que o mundo veja o poder de Deus em nós. E também veja o poder de Deus através de nós. É triste. Nós limitamos aquilo que Jesus poderia fazer por nós. Impedimos, limitamos o ministério de Jesus. Pensa numa coisa desgraçada. A gente diz assim, eu nasci para a glória de Deus, eu existo para a glória de Deus. Mas quando você escolhe fazer a tua vontade, você limita tudo que Jesus poderia fazer por você. O ministério de Jesus fica impedido na tua vida. Por quê, Franco? Porque você fez a tua escolha e não escolheu a vontade de Deus, o sonho de Deus, a história de Deus. Quando você não espera, e aí sim, quando você descansa, você espera. O que faz você descansar é a confiança. Confia no Senhor. Descansa no Senhor. Espera nele. Amém? É uma espera tranquila. Não é uma espera desesperada, é uma espera tranquila. É dizer, Senhor, está nas tuas mãos.
e vou embora. Vou seguir meu caminho, tu vai fazer tudo que tu tem que fazer. Quando eu precipito, eu limito, eu impeço o milagre de Deus, a ação de Deus. Aquilo que iria glorificar a Deus não glorifica. Por quê? Porque eu precipitei. Então, nessa história, que quem estiver lendo vai ler, senão você pode ler depois, ouve alguma. Eu achei um dia na minha vida que Deus tinha um plano para mim fora do meu casamento. E graças a Deus, Deus me interviu na hora certa. Deus interviu na hora certa. Eu vivia um casamento muito atribulado, muitas brigas, muita confusão. E, de repente, fora do casamento, fora da casa, tinha experiências de igreja, de ministério, onde as pessoas são todas santas, perfeitas, lindas e maravilhosas. Não tem ninguém tendo crise de nada. Todo mundo se apronta, se arruma, se embeleza. Eu fiquei ali. E, graças a Deus, o Senhor falou comigo. E me revelou, então, que amar era entregar a minha vida pela minha esposa. Eu já tinha minha esposa. Eu não tinha que inventar outra. Era aquela. A minha esposa, a qual eu fiz uma aliança, um pacto. Claro, ninguém faz isso sem a ajuda do Espírito Santo. É óbvio. Você vê todo dia casamentos sendo destruídos, todo dia. Ninguém consegue sem a ajuda de Deus. Não estou dizendo que o mérito é meu, porque não é. Deus falou comigo, Deus me revelou, Deus me atraiu, Deus me chamou, fez eu ouvir a voz dele e me deu graça para viver. O que eu fiz? Eu só fui dizendo sim para ele. Sim, 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 me ajuda, me socorre. E, claro, ele me deu passos práticos também. Um dos passos práticos foi o seguinte: você vai lá naquela cidade e nunca mais volta. É uma última vez e avisa para aquela turma, você nunca mais vai voltar lá. Isso acaba aqui. E foi assim. Nunca tinha me declarado para a moça, nunca assediei ela, mas eu tinha uma coisa assim meia platônica. Sabe quando você admira uma pessoa à distância e fica aquela coisa platônica? Era platônico, mas era danoso para o meu relacionamento. Era uma infidelidade, entendeu? Porque quando nós temos uma aliança com alguém, a gente tem uma fidelidade sentimental também. A gente não pode deixar os sentimentos se atrapalharem, ficarem confusos. Não alimentá-los de forma alguma. Qualquer coisa torta, tu já amarra e repreende. E já joga fora. E diz: isso não é de Deus para mim, e pronto. Esse homem é casado. Essa mulher é casada. Isso não é de Deus. Estou falando para os solteiros. Você é casado. Você diz: eu sou casado. Não é de Deus. Eu sou casada. Isso não é de Deus. E pronto, e acabou a história. Morreu e matou e ali acabou. Não alimenta nada. Alimentar qualquer coisa te leva para o buraco, para ir contra Deus. E toda vez que a gente faz algo contra o Senhor, toda vez, sem exceção, nós impedimos o milagre de Deus na nossa vida. Nós impedimos o fluir de Deus na nossa vida. Nós impedimos a história de Deus na nossa vida. A gente abraça alguma coisa assim e impede o milagre de Deus. Quantos me entendem? Quantos podem dizer amém? Amém? Quando nós colocamos a nossa fé no Senhor, nossa confiança, quando a gente aprende a confiar nele, apoiar, estribar, qual é o resultado disso, Franco? É o texto de Jeremias que a gente leu aqui. Nós seremos como uma árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro, e nós não receamos quando o calor vem. Amém? As nossas folhas permanecem verdes. E no ano da seca, o que acontece no ano da seca? Não ficamos perturbados. E ainda assim, não deixaremos de dar frutos. Eu sei que é uma doideira que eu estou falando para muitos. Porque de repente você diz assim: ah, Franco, Deus tinha um plano na tua vida, não tem na minha. Não, Deus tem para todos. Todo mundo que está aqui, ou em casa, que obedeceu a Deus em algum nível, tem provado o que eu estou falando. Tem provado ser parte de uma história espetacular que Deus escreveu, que afeta outras vidas.
que conecta com outras histórias e que vai beneficiando outras pessoas. É uma bênção, é um contínuo, é uma contínua bênção. Você diz amém ou não? Você diz amém? Se você veio para cá, para o sertão, movido pelo Espírito Santo, muito provavelmente você vai deixar marcas aqui para a vida eterna. Não é para a vida toda, não, é para a vida eterna. Se Deus te moveu e você obedeceu, se Deus mexeu com a tua zona de conforto e você obedeceu, qualquer obediência que você tem na vida tem consequências boas. Obedecer o Senhor. Assim como qualquer obediência à carne tem consequências ruins, qualquer obediência ao Espírito tem consequências boas. Onde é que está escrito isso, Franco? Gálatas 6. Aquele que semeia para a carne, colhe o quê? Colhe o quê? Corrupção. E aquele que semeia para o Espírito, colhe o quê? Colhe vida. É simples assim. Toda vez que semeamos para a carne, colhemos corrupção. Toda vez que semeamos para o Espírito, colhemos o quê? Comecei a semear para a carne, está na hora de parar. Para, interrompe. Muda o curso. Agora, o que não dá é para diminuir a velocidade. Diminuir a velocidade não vai mudar teu curso. Tem gente que acha que diminuindo o pecado, diminuindo a rota errada, vai dar tudo certo. Não vai dar certo. O que dá certo é você mudar a direção radicalmente, é se converter. Naquele momento, o que me ajudou foi uma decisão radical. Nunca mais coloco o pé nunca mais vou ver essas pessoas. Não era uma, é um grupo. Nunca mais verei o rosto de vocês. Mas por que está fazendo isso? Por Jesus, pela minha esposa, pela minha filha, pelo propósito que ele tem na minha vida. O que você fazia naquela época? Eu não pastoreava ninguém. Eu não cuidava de ninguém. Eu pregava o evangelho como gratidão na rua, saía com Fonseca de manhã, tarde, de noite com os irmãos. Não tinha responsabilidade nenhuma, ministério nenhum, não tinha nada. Mas eu tinha um desafio diante de mim. Mas foi um bom teste. Sabe por quê, amado? Vou explicar por quê. Escuta o que Jesus falou sobre o João. Lá em João, ele falou: o bom pastor faz o quê? O bom pastor faz o quê? É assim, Fernandes, desse jeito. O homem que cuida da esposa, cuida das ovelhas do Senhor. O homem que respeita e honra a aliança dele, ele vai cuidar bem da igreja. O homem que desonra a aliança dele, o homem que não vê a sua própria família, ele vai devorar o rebanho. Ele vai fazer mal para o rebanho. É desse jeito. É dessa forma. Não tem outro jeito. Quando eu digo que foi um grande teste, foi aí. Por quê? Porque naquele ano Deus virou uma chave no meu ministério, na minha vida. E eu comecei a cuidar de gente. Quando eu decidi fazer a vontade de Deus e não dar trela para sentimentos e emoções, eu me voltei para casa. E Deus começou a restaurar minha vida com Deus, com Denise. Comecei a ser pai de Débora. Aí começamos a viver um outro tempo. E junto com isso aí vem gente. Gente, quem atrai é Deus. Filhos espirituais, quem dá é o Senhor. E aí começou a vir. Eu vai atraindo. E o princípio é sempre o mesmo. Se consagre a Deus por elas. Amém? Nunca vai mudar. Por isso que essa história, para mim, é uma história que eu não posso deixar de contar, mesmo machucando minha esposinha. Entendeu? Eu falei, essa história está escrita em 2 livros, agora está nos textos. Eu sei que dói nela, mas foi a maneira como eu aprendi. A maneira que eu aprendi foi ela mesmo, como minha própria experiência. Entendeu? Casei com Denise, eu tinha 21 anos, já tinha 16. Casei muito apaixonado, aquela paixão, fogo puro, mas longe de Jesus. O máximo que eu consegui foi adulterar várias vezes, encher a cara, ser infiel, destruir minha aliança. Acabei meu casamento em 2 anos, estava acabado. Aí Jesus entrou.
O Pai entrou, derramou o Espírito Santo na minha vida e começou a me mostrar uma outra forma de andar. Primeiro tempo, maravilhoso, mas eu tinha que passar por esse teste. Eu tinha que andar num teste onde eu não privilegiasse meus sentimentos, onde meus sentimentos não estivessem acima do verdadeiro amor. Isso foi tão chave que norteou a minha vida. A hora que eu entendi que era daquele jeito, acabou. Foi um norte. Foi uma forma de fazer, entendeu? Deus me impediu de tropeçar, de provar aquela bagunça de novo, mas Deus me guardou. Eu entendo que foi o Senhor que me guardou, mas junto com essa guarda veio a lição da minha vida. Amém? E eu quero repartir com você, terminar o termo dizendo assim, é provável que você esteja vivendo um teste hoje também. Quem sabe você está no olho do furacão, quem sabe você está fugindo. Porque a gente começou assim, né? A fuga, né? Mas para onde você vai fugir do Senhor? Deus fatalmente tem um chamado para você. Considera isso. Coloca isso acima da tua própria história, do teu sonho, que você tem desenhado para você. Esteja pronto a abrir mão. Esteja livre para sacrificar. Tu vai olhar para o mundo, vai ver um monte de gente falando de sonhos. Meus sonhos, conquista teus sonhos. Seja ousado, seja louco. Fala com Deus, Senhor, eu vou abrir mão de tudo para viver o teu sonho. O que tu escreveste para mim é o que eu quero. Pô, Digão, você é jovem. Os outros estão contigo, vão falar contigo. Seja louco, cara. Tenha medo não. Tenha medo não, filho. Porque vai chegar uma hora que você vai fazer a conta de tudo e vai dizer, meu Deus, como foi bom ouvir tua voz. O que eu posso falar hoje, irmãos, é de fruto. Muitos frutos. Em muitos lugares. Em muitos lugares. E sabe o que é legal também? De vez em quando a gente encontra alguém que conhece a nossa história sem nos conhecer. E sabe o que eles dizem? Dizem assim, cara, como vocês nos inspiram. Eu falei, meu Deus, tem misericórdia. Inspira. Ah, Franco, poxa, eu li, eu vi. Já falou isso comigo com o Denise várias vezes também, porque ela teve que perdoar minha vida várias vezes. Quando eu abri toda a minha vida para a Denise, ela teve que me perdoar, restaurar. Aí vão lá falar com ela, pô, você me inspira. Mas como inspira? Se nem conhece, nem tá... Inspira, sim. As histórias sempre... A Bíblia nos inspira de gente que já morreu há muito tempo. Tem gente que nos inspira ao longo das histórias. Hudson Taylor inspira. Quem não inspira? Os caras que já passaram inspiram. Homens de oração, homens de fé, Wesley, tantos homens cujas histórias nos tocam. E mulheres também, de Deus. Tem gente que foi martirizado, morto por causa de Jesus. Tu lê e fica maravilhado. Como isso tudo inspira. Talvez a pessoa não tenha nem ideia do impacto que ela produziu na tua vida. Tem um autor chamado Oswald Chambers. Acho que é esse o nome dele. Esse camarada, eu descobri outro dia que ele morreu cedo, morreu jovem. Mas os livros dele são muito bons. Mas eu descobri que ele não publicou nenhum livro. Como é que um cara que morreu logo no início da Primeira Guerra Mundial toca a vida, a nossa vida hoje? Quem curte Chambers, naturalmente sabe o que eu estou falando. Como é que um cara desse pode influenciar e tocar? Aí eu fui ver um pouco a biografia dele. Ele era casado, acho que era pai de uma menina, e a esposa dele era, não é datilógrafa, não, era taquígrafa, acho que esse era o nome. Aquelas pessoas que tinham que digitar com mais rapidez, assim, às vezes um processo, alguma coisa. E ela sentava para ouvir ele ministrar. E quando ele falava, ela escrevia tudo dele. Só que ela não esperava que ele fosse morrer tão jovem. Teve um apendicite, lá no meio da Primeira Guerra Mundial, rolo doido. E aí foi ser operado e morreu. Mais tarde, ela, para não perder o trabalho dele, não deixar de seguir com o ministério dele, ela começou a pegar o que ela escreveu, o que ele falou, e começou a mandar para os soldados no fronte, começou a alimentar aquela galera. E
a consequência disso é que isso começou a virar livro, começou a virar... Como é que uma pessoa dessa alcança a gente? É porque a história se cruza. Deixa eu te perguntar, fazer uma pergunta final. Você já foi edificado por alguém que você não conhece? Pessoalmente, assim? Já foi? Eu poderia citar a Bíblia, né? Que você não conhece ninguém da Bíblia. Não, a Bíblia é covardia, né? Fala da Bíblia, não. Fala de alguma outra coisa, uma história, uma leitura de um livro, uma canção. Lembra que eu contei a história da canção ontem, lá? Sombra das Suas Asas, lá da Ana Paula? Uma canção. Você já foi abençoado? Já pelo dom, pelo talento da pessoa, pela vida da pessoa, pela escolha da pessoa. Você consegue reconhecer que as pessoas fizeram escolhas que te beneficiaram? Que tem gente que fez escolha que trouxe bênção para a tua vida? Que se essas pessoas não tivessem escolhido o que elas escolheram, você não teria sido beneficiado? Gente de longe e, claro, tem gente de pertinho. Eu não sei o que seria de minha vida sem irmãos e irmãs, sem amigos que com o amor de Jesus mudaram o meu coração. Quando sem destino algum eu caminhava para o fim, eles estenderam suas mãos para mim. Eu não sei o que seria de minha vida sem irmãos e irmãos, sem a igreja de Cristo estar presente e viva ao meu redor. A comunhão, a oração que nos unem ao Senhor, trazem-me alegria e mais vontade de viver. Se a cada dia nesse amor nos unirmos mais e mais. Mas quanta gente que está pertinho da gente. Aí tu não está dizendo que está longe, não, está perto. Que fez escolhas que hoje te abençoam, te beneficiam. Fez escolhas. Estou vendo o Kevin ali, tios ali. Eu sei que vocês poderiam ter sido alcançados por outros irmãos, mas foi o ministério daqueles irmãos lá do Rio de Janeiro que chegou lá. Ouviu um vai, eles foram. Eles chegaram lá e começaram. Foi o Senhor que foi promovendo tudo isso, mas usando pessoas de longe. Que um dia ouviram o Senhor dizer, vai. Amém? Oremos ao Senhor. Eu quero deixar essa carga no teu coração. Passei de 20 de novo, né? Poxa, bateu 30, cara. 29. Glória a Deus. Bem, vamos orar e depois a gente traça nosso curso aqui. Pai, nós estamos aqui no nome de Jesus mais uma vez, Pai. Como o Tios falou mais cedo, esse é o último dia daquele propósito nosso de reunir teus filhos aqui num treinamento, numa conversa, num relacionamento, aproximando realidades, Pai. Obrigado. Até aqui tu tem nos ajudado, Senhor. Quero te pedir, Pai, no nome de Jesus, por todos os meus irmãos que participaram aqui, aqueles que já voltaram para casa, aqueles que estão assistindo a gente em casa, que eles desistam de fugir. Por obra do Teu Espírito Santo, Pai. Que nenhum deles, Senhor, escape da Tua vontade, do Teu plano, da Tua história, Pai. Pai, assim como Tu me socorreste tantas vezes e me impediu de fugir, Pai. Fugi com desculpas diversas. Pai, eu quero te pedir também que Tu não permita ninguém aqui fugir, Senhor. Os Teus olhos estão postos sobre nós. Tu nos conheces como ninguém. E ninguém, absolutamente ninguém, nos ama como Tu. E ninguém, absolutamente ninguém, tem poder para fazer com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, como Tu tens, Pai. Ninguém. Então olha para nós
e se compadeça de nós, Pai. No nome de Jesus. Se tem alguém aqui, Pai, tentando ainda fugir do teu chamado, do teu plano, do teu propósito, fugir até de algum confronto necessário, Pai. Pai, sopra o teu Espírito Santo. Muda os corações. Muda o rumo, muda as histórias. E por fim, Pai, eu quero te fazer um outro pedido. Que aqueles que estão estagnados, caídos, parados, experimentem ainda, nesse tempo, nesse novo ano, um recomeço espetacular que só Tu podes conceder, Pai. Que cada um alcance o prêmio da soberana vocação. Cada um chegue a alcançar a coroa que está reservada para eles, Pai. Que ninguém fique no caminho, que ninguém desista, que ninguém se afaste, que ninguém se esfrie, que ninguém morra, Pai. Todos experimentem o Teu propósito, o Teu sonho e o Teu plano, Pai. Rogo assim no nome de Jesus, por cada um de nós. Te dou graças também pela comida, pelo alimento, pelos irmãos que prepararam, por aqueles que cultivaram, Pai. Pai, recompensa cada um deles, Pai. No nome de Jesus, e supre a mesa daquele que não tem. Faz o Teu milagre, Pai. Usando inclusive nossas vidas para isso. Para socorrer, para atender, para dar, para abençoar. No nome poderoso de Jesus que eu oro. Amém.